Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje a gente vai dar continuidade à parte 3 da fauna marinha. Então vamos continuar falando dos grupos, dos filos e das curiosidades, das importâncias desses filos para a gente estar se habituando aí ao ambiente marinho e as suas espécies. Bom, vamos falar agora dos equinodermas, né? Muito famoso, muito famoso, né? Esse filo. A gente conhece também pelas estrelas do mar, né? E, bom, enfim, quando você pensa em praia, quando você pensa em corais, você pensa nesses animais, né? Então a gente vai estar falando também um pouco das características deles, né? De como eles são importantes também no meio aquático. Bom, vamos lá. Então, os equinodermos são animais invertebrados, né? Então eles não possuem vértebras e eles são exclusivamente marinhos, né? Então você não consegue encontrar esses animais no ambiente terrestre ou no ambiente de água doce, né? Então a gente só tem esses animais no ambiente marinho, né? De água salgada. Então o seu corpo é organizado geralmente em 5 partes, né? Simétricas, que se distribuem na forma de raios de uma circunferência. Então, isso aí, o exemplo também é a serpente do mar, como a estrela do mar também, né? Mas também existem outros indivíduos, outras espécies que não se comportam desse jeito, não são organizados desse jeito, né? Então, alguns possuem espinhos na pele, esqueleto de calcário rígido, sob uma fina pele que os reveste, né? Então a gente vê os crustáceos, tem bastante disso, os ouriços, desculpa, né? Bastante disso, né? Então você vê esses espinhos, né? Que saem das pontas, e são vários, né? Bom, então vamos agora falar um pouco das 5 classes, né? São mais de 7.000 espécies existentes desse filo. E vamos falar um pouco agora das 5 classes que são separadas desse filo, né? Então a primeira tem a classe do grupo representante dos lírios do mar, né? Que é os crinoides. Então são animais que vivem uma vida parada, né? Eles não circulam, eles não andam, é uma vida parada, fixada, né? Em algum ambiente, algum coral, alguma rocha, né? E geralmente você encontra esses animais, esses são os lírios do mar, né? Uma outra classe desse filo é o holoturoides, né? É meio difícil falar. Que são os pepinos do mar, né? São animais também super interessantes, super curiosos também. Eu lembro quando eu era pequeno, na primeira vez que eu vi um pepino do mar, eu falei, meu, o que é isso aí, né? E são animais também super característicos, né? Então, geralmente possui entre 5 a 30 centímetros, né, do seu comprimento. E tem exemplares que podem chegar até 2 metros, né, segundo algumas fontes. Quando atacado, pode eliminar uma parte das suas vísceras, né, como o seu intestino. Então, é muito comum você ver esses animais soltando as vísceras, né? E parece parte do corpo deles mesmo, e é parte do corpo deles mesmo, né? E é muito importante isso. E depois também, com o tempo, essas partes são regeneradas. Então, por isso que ele pode fazer, ele tem essa estratégia de fuga, né? Um outro representante, então, é a serpente do mar, o Ophiuroides, né? Então, é até uma curiosidade, eu trouxe essa imagem para vocês perceberem, porque quando você olha a imagem da serpente do mar, você pensa duas coisas, né? É uma serpente, né? Que seria, sei lá, uma relação com uma cobra, mas não tem nada a ver com isso, né? Tem mais a ver com uma estrela do mar. E que ela é maior na imagem, né? Então, como você pode ver aí na mão da pessoa, ela é bem pequena na real, né? Ela é mais ou menos praticamente do tamanho de uma estrela do mar mesmo, né? Dependendo da estrela do mar, dependendo da espécie também, né? E a mais famosa que a gente tem é a Asteroides, né? Que é a estrela do mar. Então a gente tem
N combinações de cores, de tamanho e podendo ter também mais de 40 braços, né? A gente tem esse comum, que é o exemplo mais significativo, que é a estrela com 5 braços, né? E ela também possui um poder regenerativo muito bom também, muito interessante também. Então, quando o braço ele é cortado, é, pode se formar daquele corte daquele braço uma nova estrela do mar, né? Então, é uma coisa muito interessante, uma característica muito importante desse grupo, né? Vamos ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Aí temos também os equinoides, né, que são os ouriços do mar. Então a gente está acostumado também a ver eles, né? Apresentam um corpo coberto de espinhos venenosos, móveis, que são usados também para o seu deslocamento. Então a gente vê também uma grande visualização desses animais também nas praias, né? Quem nunca teve um acidente, ou viu um acidente, ou ouviu falar de um acidente com ouriço do mar, né? Realmente a toxina dele é complicada, tem que ser tratado, tem que ser levado ao médico, né? Então é bem complicado lidar com esses animais, né? Manusear esses animais também é muito perigoso, mas também são animais muito bonitos que possuem N cores, várias cores, né? Possuem uma quantidade muito grande de espinhos também, então possuem uma defesa muito grande e são também animais muito bonitos, né? Bom, agora a gente vai estar falando um pouco dos cordatos, né? Então, os cordatos também é um filo que a gente tá nele, né? E então é um filo que a gente se identifica mais, né? E bom, vamos lá. Bom, os cordatos, então, ele é separado, então a gente vai separar para a gente falar do meio marinho, né? A gente vai separar então pelos gastotomatas, né, que são animais com mandíbula, né, que possuem a mandíbula. Então a gente tem no total dos cordatas a gente tem 45 mil espécies, né, conhecidas, né? Então a gente tem também várias separações, né? Então eu resolvi separar para vocês aqui do ambiente marinho, para a gente ter uma ideia, né? Então o Sarcoropte, né? São esses peixes muito grandes, gigantescos. Geralmente o pessoal mais assim comum não costuma associar esses peixes com um tipo diferente dos outros peixes, né? Mas eles são diferentes. E são peixes que possuem, então, existem somente 7 espécies viventes, né, no seu total. Então a sua população e a sua diversidade é muito pouca na real, né? Mas é uma classe, quando a gente fala, né, de evolução, ela é muito importante. Então essa é uma curiosidade que eu vou deixar para vocês, né? O porquê esses animais, porquê esses peixes, porquê essa classe, né? Ela é importante para a evolução, né? Então, uma das tarefas que eu vou deixar hoje para vocês é vocês estarem pesquisando sobre esses animais e a importância deles para a evolução. Bom, a outra classe muito importante, né, que a gente tem no ambiente marinho é os répteis, né? Então a gente conhece bastante animais, né? Então, inclusive as tartarugas, né? As serpentes marinhas, que a gente vai estar falando um pouco das duas também, né? Enfim, existem animais que também eles acabam indo para o ambiente marinho, mas eles não são do ambiente marinho, eles ficam em transição, né? Como alguns espécies de crocodilos, de lagartos, enfim, né? Que fazem essa transição do ambiente terrestre para o ambiente marinho. Bom, uma curiosidade desses dois animais que eu achei interessante trazer para vocês é justamente que a cobra do mar, como é chamada popularmente essa serpente, né,
ela, incrivelmente, ela trata-se de uma das serpentes mais venenosas do mundo. Então, a gente sempre pensa, né, que as serpentes mais venenosas do mundo, elas estão encontradas no meio terrestre, né? E na verdade não. E os animais, a serpente mais venenosa, uma das mais venenosas do mundo, ela se encontra no ambiente aquático, né? Isso é muito engraçado, isso é muito legal também, né? E uma coisa interessante também, pessoal, é que sempre que os mergulhadores, os professores, né, eles colocam um ponto importante, né, para quem vai mergulhar, para quem vai trabalhar com isso, né, com biologia marinha, é justamente isso, né, e que esses animais de muita cor coloridas, né, enfim, que tem esses contraste muito grande, geralmente eles são venenosos e muito venenosos, ou eles possuem toxina, né? Então, eles podem realmente ferir gravemente uma pessoa, né? Então é uma das dicas que os mergulhadores e ah, o pessoal que acompanha você no mergulho fala, né? Fala, ó, toma cuidado com os animais muito coloridos, né? Porque geralmente eles possuem veneno, né? Bom, uma outra coisa interessante também que eu achei dos répteis do ambiente marinho é justamente a tartaruga de couro, né? Então ela faz parte do grupo dos répteis, né? E ela possui cerca de 1,78 m de comprimento de carapaça, né? E as nadadeiras, né, auxiliam na natação que podem atingir até 2 metros. Então são animais gigantescos. Eu nunca tinha me ligado nisso, nunca tinha pesquisado isso. Eu sempre via essas tartarugas em imagens, né? Mas quando eu fui ver eu acho que foram uns três rapazes tentando tirar uma tartaruga de um lugar de couro, eu tive a noção. Eu falei, meu, elas são gigantes, elas são gigantes. Então o seu peso médio pode chegar a 400 quilos, né? Mas registros apontam algumas que podem chegar até 700 quilos, então é quase o dobro. Então imagina o tamanho dessa tartaruga. Também uma dica para vocês é para vocês justamente pesquisarem o projeto Tamar, né? Eles trabalham também com essas tartarugas, é muito importante. Eles têm uma descrição de todas as tartarugas marinhas pertencentes ao território brasileiro e como é feita a conservação deles também, é super interessante para quem quiser aí se aprofundar mais sobre esse assunto. Bom, uma outra classe, né, importante do território marinho, do ambiente marinho, é os mamíferos, né? Então, quando a gente fala em mamífero, a gente tem que falar em cetáceos, né, que são justamente esse grupo das baleias, dos golfinhos, né? Então, atualmente a gente tem 85 espécies de cetáceos, né? E vai uma pergunta para vocês aí. A orca é uma baleia ou é um golfinho? Que o pessoal também costuma associar ela como baleia assassina, né? E, pessoal, a orca é um golfinho. Ela é um golfinho. Ela tem todas as características de um golfinho. E uma outra também, uma outra curiosidade também é que o macho ele possui essa parte aqui, né? É muito maior que a das fêmeas e geralmente das fêmeas são curvadas em muitas das vezes, né? E do macho é sempre bem ereto assim, é bem ilustrativo. E no bando existe um macho que vai fazer parte da parte da liderança também, né? Esses animais são incrivelmente dóceis com os seres humanos, né? As orcas. Outra curiosidade também é que eles podem se alimentar do tubarão branco. Sim, a gente tem registro desses animais se alimentando de tubarões brancos. Então são animais extremamente inteligentes, extremamente fortes, extremamente ágeis, né? Para ter uma presa como o tubarão branco. São animais também que se alimentam de outros animais colossais, que são as baleias azuis, né? Na verdade, dos filhotes das baleias azuis, dos filhotes de outras baleias, né? Da jubarte, enfim. São animais muito inteligentes, então você vê em documentários, você vê em fotos desses animais que existem, eles possuem estratégias diferentes para presas diferentes, né?
Então são animais extremamente inteligentes. Bom, e aqui no Brasil a gente tem, né, ah, a baleia jubarte, né? A gente tem até o projeto Jubarte, que fica em Santa Catarina e na Bahia. Então justamente você vai ser trabalhado essa questão da conservação desses animais, da importância desses animais, né? E você vai conseguir observar esses animais no seu ambiente, né? Existem profissionais que possuem uma licença, porque hoje para você nadar com a baleia jubarte você precisa de uma licença, né? Você precisa da autorização do órgão responsável para fazer isso. Você não pode chegar com um barco e tentar nadar com elas, né? E também não é algo aconselhável, porque quando essas baleias estão com filhote, elas são mais protetoras, então elas são um pouco mais agressivas, mas isso não quer dizer que elas são animais perigosos, pelo contrário, são animais muito dóceis. Então, bom, que fique aí dica para vocês também visitarem esses projetos que eu falei para vocês, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado. E qualquer dúvida deixem nos comentários e até mais.